alimentos fabricados com tecnologia de ponta que prometem resolver os mais variados problemas de nutrição, os suplementos alimentares. O Vida Mais Leve de hoje te convida a saber mais sobre esse tipo de alimento e descobrir se eles podem ou não contribuir para melhorar nossa saúde. A história da civilização humana se confunde com a história dos alimentos. No início, a nossa grande preocupação era ter energia suficiente para sobreviver. Os primeiros grupos perambulavam para cá e para lá em busca de frutas, grãos, caças e peixes. Com a industrialização e o aumento das populações, foi preciso que a comida rendesse mais, durasse mais e fosse mais fácil de comer. Hoje, muitos enxergam a comida não mais como uma receita apetitosa, mas um quebra-cabeça de proteínas, vitaminas, carboidratos, gorduras e outros nutrientes. Sabores artificiais são adicionados a cápsulas, pastas e pós mais fáceis de preparar e que garantem mais eficiência na comparação com os alimentos tradicionais. Se por um lado conhecer o funcionamento dos alimentos é uma maneira de viver melhor, por outro enxergar a comida apenas como combustível pode mudar drasticamente a nossa vida. E para nos ajudar a desvendar esse universo dos suplementos alimentares, estamos aqui com a nutricionista Nanda Sampaio. Nanda, obrigada por ter aceitado o convite. Prazer todo meu, Carol. Então vamos começar entendendo o que pode ser considerado um suplemento alimentar. Bom, suplemento alimentar são compostos com nutrientes. E esses nutrientes vão ser usados de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Então a gente usa isso para complementar uma alimentação saudável, né? E aí, o que a gente não consegue suprir com o alimento, a gente vai para o suplemento. Então, esses suplementos podem ser à base de vitaminas e minerais, pode ser à base de repositores energéticos, pode ser repositores hidroeletrolíticos. Então, pode ser à base de proteínas, à base de carboidratos, à base de lipídios. Então, cada um vai ter a sua função ali. E você tinha falado para complementar uma alimentação saudável. Em que contexto, assim, que casos a gente vai ter essa necessidade de complementar o que a comida de verdade não está ajudando a pessoa? Então, Carol, tem gente que tem a vida muito agitada. E aí ela não consegue fazer todas as suas refeições, né, completas. E aí é nesse momento que a gente acaba tendo que usar o suplemento. E com uma necessidade de um exercício bem intensificado, a gente também faz o uso desses suplementos. O pessoal que gosta de malhar, sim, de fazer atividade física. Sim, e também tem as carências nutricionais, né? Então tem gente que não tem uma alimentação tão adequada e aí a gente também precisa estar fazendo essa reposição. De repente, uma baixa de vitaminas e de minerais, né? Proteína que também não é tão alcançada dentro da alimentação. Falando em vitaminas e minerais, parece que a gente sempre escuta que quanto mais melhor, né? Hoje a gente vê vários suplementos de vitaminas, o alfabeto inteiro de vitaminas, né? Os complexos vitamínicos, né? Exatamente, os complexos vitamínicos, né? Vale a regra do quanto mais melhor? Não. Porque quando a gente fala de vitaminas e minerais, estamos falando de micronutrientes. Micronutrientes é uma quantidade mínima necessária que a gente precisa. Então, a gente vai saber que a gente precisa desses micronutrientes quando a gente faz exames específicos, onde a gente dosa essas vitaminas e minerais e repõe se necessário. Lembrando que uma alimentação completa, ela não vai precisar disso. E o excesso, tanto da vitamina quanto dos minerais, são componentes que vão trazer malefícios para a saúde. Olha só. Então, tipo, o excesso de vitamina A, ele causa ressecamento na pele, rachamento nos lábios. O selênio, que é um mineral que a gente encontra muito na castanha. Então, se consome castanha e ainda faz reposição de selênio, ele é tóxico. Mas agora, suplemento também, a gente tem que falar do queridinho, que é o whey protein, né? A gente escuta todo mundo que vai na academia, acaba sabendo, ouvindo falar desse nome. O que é o tal do whey protein? Para que ele serve? O whey protein é a proteína do soro do leite, né? Então, ele é dividido em 3 tipos de whey. Só que antes disso, a gente precisa saber como que ele é feito, né? Então, a base dele é a partir da fabricação do queijo. Então, a gente altera o pH do leite e aí vai ter uma separação da caseína e do soro do leite. E esse soro do leite que vai ser feito o whey protein. Eles tiram a caseína porque é mais gordurosa? Tira a caseína tem uma digestão mais lenta. Entendi. Então, e ele vai ser usado para fazer o queijo. Né? Tá. Então, Não é jogado fora. Não é jogado fora. Ele que vai ser a base do queijo. Meu queijo artesanal é feito com a caseína. E aí,
o soro do leite vai passar por um processo, onde vai sair o concentrado, aí tem uma microfiltração que vai sair o isolado e depois o hidrolisado. O concentrado, ele tem uma quantidade de gordura e carboidrato. Entendi. Aí Não é só a proteína. Não, não é só proteína. E aí, o isolado, ele já vem com 90% de proteína. Então, a quantidade de lactose, que é o carboidrato do leite, e gordura é bem pouco. E no hidrolisado, ele tem a digestão bem mais facilitada. Então, ele é micro quebradinho, sabe? Então, eu tenho mais fácil digestão. Tem algum que é melhor para o público em geral? Não, Carol, não tem o melhor. Depende da atividade física que esse paciente está fazendo. Se ele é um atleta, se ele é só um praticante. Então, se ele é um atleta, né, ele precisa fazer recuperação muscular rápida, então é melhor usar o isolado hidrolisado. Agora, se ele só é um praticante de atividade física que ele não quer hipertrofiar tanto, pode ir para o concentrado, que é até mais barato. Então, tem a questão do preço também, né? Isso, Beleza. O isolado e hidrolisado é bem mais caro. Nanda, agora o whey protein, falou de whey protein, todo mundo tem uma dúvida, né, sobre isso. A gente foi até uma academia ao ar livre aqui no Rio de Janeiro para saber quais são as dúvidas do pessoal. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho uma dúvida do whey protein que eu tomava. Tipo, ele tem problema, quem tem intolerância à lactose tem problema? Então, no concentrado a gente tem uma quantidade maior de carboidrato, então não é indicado para quem tem intolerância. Pode chegar a sentir uma alergia, com certeza, mal-estar, com certeza, né? E o hidrolisado e o isolado, ele tem partículas menores, então dependendo do grau de sensibilidade, né, dessa intolerância, ele também não é indicado. Pode ir para os veganos ou tem o whey agora sem lactose. Ah, é? Já estão fazendo whey sem lactose. Legal. Vamos ver mais uma pergunta. Para o whey protein fazer efeito, tem que tomar até 15 minutos depois, após o treino? Ah, isso eu também já ouvi falar. Tem que correr, tomar logo depois que saiu da academia, porque senão não faz efeito, aquela coisa toda. Então, isso é muito legal para a gente falar, porque não é eu me preocupar com whey antes ou depois. Não é porque, não, eu preciso, para aumentar o ganho de massa muscular, eu preciso porcionar minha proteína do dia inteiro e principalmente do carboidrato. Do carboidrato também? Também. Então... Por quê? Porque quando eu tenho essa ingestão do carboidrato após, né, a atividade física, eu tenho um pico de insulina. Essa insulina vai vai fazer com que essa glicose e os aminoácidos entram dentro da célula e aumenta, faz a síntese muscular. Então, o carboidrato também é importante. Então, não é só eu focar no antes ou no depois, é eu focar como um todo. Porque né? É como se tivesse que ter toda uma situação bem específica para aquela proteína, os aminoácidos, né? Isso. Explica pra gente como é que a proteína é formada, que a gente fala de aminoácido, na verdade é proteína, né? Isso, é a proteína que quando ela for digerida, ela vai ser transformada em aminoácido. Ah, entendi. É na parte da digestão. E é que nem o carboidrato, que quando é quebrado, ele é transformado em glicose. Entendi. E é sempre bom estarem juntos em alguma proporção ali. Se for para ganho de síntese de massa muscular, é necessário do carboidrato junto com a proteína. Ou então aquelas dietas que não tem carboidrato, o pessoal vai malhar e só vai tomar proteína, não vai fazer tanto efeito. Não vai fazer efeito e também você não vai ter energia suficiente para você conseguir fazer aquele treino. Legal. Vamos ver mais uma pergunta. Eu queria saber, nos dias que eu não malho, se eu tenho que tomar o suplemento ou não. Legal. Vamos lá, ótimo também essa. Depende do suplemento. Se for proteína, eu preciso calcular a proteína dela para ver quanto ela tem que tomar no dia. Aí ela vai tomar independente do horário. Né? Não focar só no pré e no pós-treino. Agora, se for a base de cafeína, não tem necessidade, porque a cafeína é para me deixar mais alerta, para me ter mais disposição para eu poder fazer o exercício, não tem necessidade. Se for repositor energético também, que vai me dar energia, também não vai ter necessidade. Nanda, e só para lembrar que, na verdade, malhando ou não, a proteína ela é importante para o corpo, né? Sim, ela faz parte ali, né? Várias enzimas é feita a partir de proteína, então. Então, até no dia que você estiver mais parado, na verdade, a proteína tem que estar no seu cardápio. Sim, tem que estar. Vamos ver a última pergunta, então. Bom, eu tenho uma dúvida muito recorrente, que quando eu tomei suplemento, não me surgiu efeito. Eu queria saber o porquê, se é por conta do organismo ou porque não faz efeito mesmo. E aí, o suplemento é infalível mesmo? Então, o suplemento só vai fazer efeito se ele passar por um profissional que vai fazer toda uma análise, né, para ver se aquele suplemento é o ideal para ele. Né? Uma coisa muito importante também, antes de a gente pensar de suplementar, é ver como que está o seu organismo realmente, né? Porque o intestino, ele é a base principal para o ganho de massa muscular, Carol. Porque eu tenho uma parte da absorção da proteína no estômago, mas a maioria dele é feito no intestino.
Então, se o meu intestino não está saudável, não está íntegro, né? E eu não vou conseguir fazer essa absorção, o suplemento não vai fazer efeito. E não é culpa dele, né? Não. Nanda, falando em proteína, o Vida Mais Leve foi saber quais as últimas pesquisas na área com o professor Stuart Phillips, da Universidade de McMaster, no Canadá. Vamos ver. Hello TV Brazil, my name is Stuart Phillips. I'm from McMaster University in Hamilton, Ontario, Canada. I'm here in Brazil to talk about protein. In the last 20 years, my research has been focused on the interaction between protein and exercise and what that can do for body composition. I think there are some important things that people need to understand about protein. First of all, the two most important myths about protein are that protein causes your kidneys to fail. There is absolutely no evidence to support this. I think the evidence really comes, or the idea comes from the fact that people who have kidney failure are put on low protein diets, but that does not mean that protein caused the kidney failure. The second most important myth to dispel about protein is that protein causes your bones to become weak or brittle. In fact, when you have adequate calcium intake, about 1,000 milligrams to 1,200 milligrams per day, protein is a bone supportive nutrient. It actually helps build bone. So with those two important things in mind, I think I want to make some points to you about how much protein it is that young people and active people versus, say, older people might need. The current recommended dietary allowance for protein is 0.8 grams of protein per kilogram body weight per day. In our experience, in people who are quite active, they should be consuming almost twice that, so 1.6 grams of protein per kilogram per day. Beyond that intake level, we do not see any evidence that you would achieve any more benefit. So for bodybuilders, for example, who might be consuming upwards of 2.5 to 3 grams per kilo per day, they can certainly consume that, they can digest it, but their body wouldn't be able to utilize it. For older people, the situation is a little bit different. We're not growing anymore, and in fact, at a certain age, we're really not sure when, our muscles begin to become smaller, and our bones begin to become weaker. We call this process sarcopenia, and we know that it is associated with poor health outcomes. So what we want to be able to do is to slow that decline with aging. And protein and physical activity are the two most important non-drug related therapies that we have. So what we really want to be able to do when we talk about protein is to consume enough protein to just alter the trajectory of decline. We're not going to slow it down because aging is going to happen and our muscles are going to become smaller, but just slowing it down. What that can mean is at the end of your life, you're feeling better, you're more able to move, and in other words, you're going to be living independently instead of being in a care facility. So for older people, we recommend that the minimum intake is around 1.2 grams of protein per kilogram body weight per day. So 50% higher than the RDA, but maybe not as high as what athletes might require. One important aspect around protein is to understand the differences in protein quality. And while I would definitely agree that animal-based protein has a higher quality than plant-based protein, there's no reason to believe that mixing animal with plant protein, or if you consume sufficient plant-based protein, that you couldn't get enough of the building blocks to help muscle and bone health. So I know that here in Brazil, sometimes the cost maybe of the animal-based proteins is a barrier to older people achieving the protein intakes that we're talking about. But there's no reason that people can't achieve those intakes by consuming plant-based proteins. Nanda, pelo jeito a proteína fornece muitos ganhos para a saúde, né? Sim, fornece, ela é muito importante, lembrando que a gente precisa ter o cuidado para ver quem realmente pode ter esse aumento aí proteico. O Vida Mais Leve vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai comparar os alimentos de verdade e o whey protein. Não sai daí!
Estamos de volta com Vida Mais Leve, desbravando o universo dos suplementos alimentares. E para ajudar a gente nessa missão, a nutricionista Nanda Sampaio. Oi, Carol, vamos lá. Nanda, então para a gente entender melhor como é que é essa relação da proteína no whey e na proteína nos alimentos, a gente montou aqui um esqueminha, aqui, uns desenhos para lembrar de alguns alimentos que a gente sabe que são fontes de proteína, né? Como é que a gente sabe qual que é mais proteico, qual que é menos, o que é melhor? Então, de acordo com a quantidade, né, de proteína que a gente vai consumir. Então, se a gente for pensar num ovo, um ovo cozido médio, né, porque o ovo tem vários tamanhos e cada tamanho ele vai me proporcionar uma quantidade de proteína. E tem diferença, por exemplo, entre o caipira, o de granja? Não em relação a isso, tem relação a vitaminas, né? Então, assim, a gema do ovo de caipira, ela é uma gema muito melhor do que do granja, né? Porque às vezes o frango, ele é adicionado de alguns pigmentos na ração para poder ter essa gema assim tão amarelinha. Entendi. Né? Então, em relação a um ovo médio aí de 50 gramas, ele me dá 7 gramas de proteína. 7 gramas de proteína, uma unidade. Uma unidade. Cozido, tem diferença entre fazer cozido ou frito? Não, pra proteína? ele vai... Frito, lógico, se você fizer em imersão, ele vai me trazer muito mais gordura e não é benéfico para a nossa saúde. Mas em relação à proteína, não. Tá? Aí a gente tem um bife de boi grelhado, que na realidade eu tô falando do contrafilé. Eu tenho 36 gramas de proteína nesse bife. Lembrando que a carne vermelha, ela é mais difícil de digestão. Então, ela demora mais a digerir, né, dentro do nosso corpo. Mais do que, por exemplo, de mais frango, do que o né? frango, do que o peixe. E essa comparação, por exemplo, de fazer numa porção que é o quê? 100 gramas? que a gente Isso, eu tô falando trabalha, de 100 né? gramas, Tá. isso. Ali do ovo eu tô falando de 50. Então, se for 2 ovos, 100 gramas, aí 14 gramas de proteína. Ah, entendi. Tá? Então, em relação ao peito de frango, o peixe e o bife, eu tô falando em 100 gramas. Tá? Entendi. E aí, o frango tá me dando 32 em 100 gramas, 32 gramas de proteína. E o peixe, em 100 gramas, tá me dando 24 gramas. O peixe aí que eu tô falando do salmão. Entendi. O salmão também 100 gramas. E que 100 você gramas falou. grelhado. Tá. Isso. E aí, quando a gente vai para os vegetais? Os vegetais, né? os vegetarianos e veganos, né? Isso. E aí, o espinafre, 100 gramas de espinafre tem 3 gramas de proteína. É muito menor. É muito menor. Por isso que a gente é necessário fazer a combinação da leguminosa com cereal. Né? Porque o arroz com feijão ou qualquer outro cereal com uma leguminosa, né? Ele se complementa em aminoácidos essenciais e começa a aumentar um pouquinho o aporte de proteína, tá? Então, aqui eu tô falando em 5 gramas. Aí eu já falo para 125 gramas de arroz para 45 gramas de feijão. Que é mais ou menos 2 colheres de... 3 colheres de sopa de arroz. E uma concha. É uma concha pequena. Uma concha pequena, né? Isso. Porque a gente ouve falar que o prato do brasileiro, ele é um prato vegetariano muito rico, né? Isso. Em proteína. Em proteína, porque ele se complementa. Então, a proteína vegetal fica super completa. Vamos ver, então, depois que a gente viu todos os alimentos naturais, como o whey protein, em termos de proporção, ele pode se comparar mais ou menos a esses alimentos. A gente tem aqui, trouxe um whey, que é encontrado, né, no mercado, e vamos mostrar como é que é a apresentação dele. Ele é um pó, né? Ele é um pó, né, que ele é de fácil digestão e absorção. E aí a gente coloca aqui para dar 22 gramas de... Na realidade, esse whey dá 25 gramas de proteína. Cada um tem uma proporção que a gente tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar em torno disso, 20 a 25 gramas. Por porção. Por porção. Aí você vai pegar o whey, vai fazer a medidinha, ó, dosadora direitinho. Pode colocar, só pra gente... Ó, uma. E esse daqui tem que ser 2 medidas. Tá. Tudo escrito aqui na embalagem do produto, né? A gente isso pode aí. ver que tem até assim... Não sei se a gente... Vou colocar aqui. A gente pode ver que tem... Aqui, ó, para 40 gramas, 2 colheres dosadora e ainda tem a quantidade de líquido que a gente coloca também. Ah, de tá? líquido Ó, também, não é... 200 ml. 200 ml. Porque Isso. essa proporção do que a gente vai fazer aqui, por exemplo, ela estará equivalendo a 25 a 30 gramas... 25 gramas de 25 proteína. gramas, que na verdade é um peixe grelhado, mais ou menos. Isso aí, que a gente é um peixe poderia ver. grelhado. Isso aí. Só que o suplemento, ele vai entrar realmente quando ele não tem o tempo de fazer uma refeição, né? Ah, estou malhando perto do almoço, eu não vou conseguir fazer o meu almoço porque eu vou trabalhar, eu vou fazer outra coisa. Eu entro com suplemento. Entendi. E aí, se eu sou um atleta, eu preciso dessa recuperação muscular muito rápida, eu vou para o whey.
Entendi. Se eu não Porque sou, a comida de verdade, ela é digerida mais lentamente? acaba sendo mais lentamente, mas se eu não tenho a necessidade de recuperar esse músculo rápido, eu não preciso usar o suplemento. Entendi. Eu posso usar porque isso vai com o tempo. Até lá o final do dia eu consigo fazer essa recuperação. Entendi. Entendeu? Como se ficasse guardado aquela proteína que você comeu de E manhã. vai. Se você vai malhar à tarde, pode ser que ela seja necessária. Claro, a gente Legal. vai utilizando isso. Não Legal. precisa, tanto que a gente não precisa tomar whey logo após que eu faço o exercício. Isso, então Entendeu? shakeira é algo que não é assim. Não tem necessidade. Você tem uma Fundamental. janela aí metabólica para consumir essa proteína e ela fazer esse efeito. Além do whey, também a gente escuta falar das inas, creatinas, tem taurina, cafeína, caseína. A gente trouxe aqui uma amostra do que a gente encontra no mercado. Geralmente elas vêm nessa apresentação de cápsulas, né? O que Isso. são esses auxiliares do whey protein? A gente começa a trabalhar não só com ganho de massa muscular, mas também olhar para a performance do paciente, né? Então, se ele quer um aumento de ganho de força, ele acaba utilizando a creatina, que são os aminoácidos que vão estar trabalhando justamente para aumentar essa força e também ajuda a aumentar a massa muscular. Por quê? Porque a creatina, ela pega o líquido, a água extracelular e ela coloca dentro do músculo. Ela meio que suga. Então, o seu músculo, ele acaba ficando um pouquinho mais inchado maior Entendi. pela água. Então, há essa sensação do ganho da massa muscular. E ela é indicada para idosos? Sim, ela é indicada para idosos, Entendi. né? Acompanhando direitinho, não tem problema. E cafeína, né, que é esse daqui. Cafeína. Né? A cafeína, ela trabalha no sistema nervoso central. Então, ela vai estar te dando aquela sensação de alerta, né? Que vai te dar um ânimo para você poder fazer a sua atividade física. E ela também é termogênica, então acaba ajudando aí na perda de Quem quer peso, também ganhar mobilizar músculo e também gordura. diminuir Isso gordura. aí. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, a cafeína, ela é suplementada de acordo com o peso corporal. Olha só. Então, não é pegar e tem a cafeína lá, eu vou tomar. Por quê? O excesso dela acelera o batimento cardíaco, te deixa muito mais nervoso. Para quem é ansioso, né, sofre aí com muita ansiedade, vai piorar o quadro. Então, é muito bem suplementado. E a glutamina? O que é a Então, glutamina? A glutamina, ela é um aminoácido mais abundante que tem no nosso plasma. Só que a glutamina, ela é muito utilizada pelo intestino. Ela faz parte ali da função dos enterócidos, né, que é o tecido intestinal. Quando a gente faz uma atividade muito intensa, essa glutamina plasmática, ela vai ter uma queda, né? A gente usa muito. Então, a gente repõe a glutamina para aumentar, mas ela não está, os estudos hoje não diz que ela está relacionada com ganho de massa muscular, não. Ah, então não está necessariamente ligado ao músculo. Não, mas ele precisa lá para estar no intestino para a gente poder fazer a absorção da proteína, né? O corpo humano é um complexo uma coisa sistema, né? maravilhosa. Que a gente não pode pegar um fator só. Não. Agora, falando dos produtos, hoje em dia a gente está vendo muitas opções veganas, né? Para quem não consome nada vindo dos animais. Porque o whey protein é do leite, então veganos não Isso, podem pode consumir, usar. né? E aí a gente tem proteína de soja, tem a proteína do arroz, tem a proteína da ervilha, né? Então são esses. Olha, eu trouxe uma aqui só pra gente ilustrar, de abóbora, sementes Isso, de abóbora. semente de abóbora, essa é nova. Então a gente tem essas leguminosas, tem as leguminosas contra os cereais e agora as sementes também, para estar fazendo essa composição da proteína vegetal. E aí quando eu olho para os veganos, né? Para ganho de massa muscular, realmente a gente vai precisar da suplementação. Agora, se for um vegano que não tem esse interesse, a alimentação #comida de verdade, direitinha, né? Ela consegue suprir essa proteína aí para os veganos. Basta ter disciplina e acompanhamento, Isso né? aí. A gente também encontra no mercado as barrinhas proteicas, né? Que o pessoal costuma levar para substituir um lanche. É bem prático, né? De Isso, fazer, é bem você não precisa de prático. água. O que a gente pode dizer dessas proteínas? São Então. um bom aliado ou não? Então, aí depende da quantidade de proteína que eu tenho aqui. Nessa barrinha aqui, eu tenho 15 gramas de carboidrato e 15 gramas de proteína. Não, uma quantidade legal, É considerável. bom. Dá para, se a gente for trabalhar em relação, não a pré-pós-treino, mas para compor o carboidrato da proteína do dia, entra Porque como você um sempre lanchinho. falou também que não é bom comer a proteína sozinha, né? Isso, se for para o síntese de ganho de massa muscular, pós-treino, é legal você comer junto com o carboidrato, proteína e carboidrato. Nanda, então, diante de todo esse panorama, você diria que existe vantagem em trocar comida de verdade pelo suplemento?
Não. A comida de verdade, ela vai me dar um nutriente completo. Eu tenho vitaminas, minerais, eu tenho os macronutrientes, eu tenho as fibras, né, que os macronutrientes são proteína, gordura e lipídio. Eu tenho as fibras. Cada nutriente desse, cada componente dessa cor aqui, ela vai me trazer uma composição importante para dentro da minha célula. Então, vamos falar de um alimento com carotenoides. Ele tem vários tipos de carotenoides. Carotenoides são os laranjas, aqueles para os leigos, né? Tem na cenoura, na abóbora. Isso. E aí, quando eu tenho vários tipos de carotenoides lá naquele alimento. Quando eu estou suplementando, eu só tenho um tipo. Entendi. Entendeu? Então, assim, não vale a pena, né? Suplemento, complemento, né? A alimentação é a base principal. E quando a gente vê realmente o dia a dia hoje das pessoas que trabalham, estudam, ficam horas no transporte público, às vezes, para garantir a proteína num shake, acaba sendo o jeito que ela tem de resolver aquele problema. E não tem problema nenhum desde que você seja orientada. Porque a gente, até para comprar um whey, a gente tem que analisar a lista de ingredientes. E você vai aprender isso com o nutricionista. Sim, porque também é muita variedade, Muita né? variedade. E tem muitos wheys com componentes aditivos, químicos, né? Não são wheys limpos, né? Então, assim, tem uma lista gigante com muita química e o que eu realmente preciso, eu tenho ali pouco. Nanda, muito obrigada por nos ajudar a entender esse mundo infinito das possibilidades de suplementos alimentares. Um prazer, Carol, poder estar ajudando aí a tirar dúvida, né? Tem muitas dúvidas e muitos mitos em relação ao suplemento e alimentação. Obrigada. O Vida Mais Leve sobre suplementos alimentares fica por aqui. Espero que a gente tenha te ajudado a tirar dúvidas e a descobrir um jeito de deixar a vida mais leve. Tchau!